Muito bem, irmãos. Eu tenho feito uma série que eu não costumo dar títulos, não. Jesus aqui é bom em dar títulos, né? Mas eu quero chamar de Do Vídeo para o Púlpito. Né? Algumas mensagens que no começo, assim que eu cheguei aqui, eu preguei por vídeo para os irmãos e alguns irmãos perguntaram: poxa, pastor, podia ter desenvolvido mais. Né? De vez em quando eu sou cobrado, minha esposa me cobra de vez em sempre. Né? E aí a gente precisa dar ouvidos a isso. E aí eu quero trazer um texto que eu falei lá atrás, logo assim que cheguei na igreja. Falei por vídeo e aqui a gente pode analisar um pouco mais. Eu tinha passado, o erro não é deles, tinha passado para a Rani, Gênesis 6, de 5 a 9, mas nós vamos ler do versículo 1 até o 9. Desculpa, Rani. Bom, é do 1 até o 9. Eu que falei errado para ela, então ela não tem culpa, certo? Viu, Rani? Quer ver seu galho. Muito bem. Gênesis 5, versículos de 1 a 9. Eu vou ler aqui acompanhando porque eu estou com uma tradução diferente para os irmãos poderem acompanhar comigo a leitura. Gênesis 5, versículos de 1 a 9. A palavra de Deus diz assim: aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Até aqui a palavra de Deus. Irmãos, a história de Noé é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, até mesmo por muitos que não são da igreja, muitas pessoas que não fazem parte da igreja, conhecem pelo menos o teor geral da Arca de Noé. Isso é sempre bom lembrar, eu sempre faço questão, quando se fala em Arca de Noé, e aí até mesmo na igreja, criança, eu graças a Deus fui criança na igreja, a gente tem aqueles desenhos, a gente tem geralmente um navio, né? Um navio assim, com os animaizinhos na murada olhando, Noé lá. Não é uma arca, não é um navio, a arca é uma arca mesmo, é um caixote. Na verdade, foi um grande caixotão, né, que foi feito e os animais foram colocados ali e ela ficava vogando, usamos o termo bíblico, vogando sobre as águas, sendo levada para lá e para cá. Então, esta arca foi feita para salvar a humanidade. Os irmãos conhecem a história. Mas aqui a gente vai ver uma questão interessante, porque a Bíblia diz que Noé é um homem que andava com Deus. E isso é importante a gente pensar, porque este deve ser objetivo fundamental, princípio nas nossas vidas, andar com Deus. O que significa andar com Deus? A gente vê duas pessoas na Bíblia a respeito das quais se diz que eles andavam com Deus. Uma é Noé e a outra era... Está pensando, isso, Enoque. Enoque andou com Deus e Deus o levou, Noé andava com Deus. É interessante isto, porque a gente sabe que Abraão, o pai da fé, aquele homem extraordinário, aquele homem que teve aquela coragem, aquela fé de entregar o seu filho ao pedido de Deus, e depois Deus não permite que ele faça isso. A gente tem Moisés, a gente tem Davi, a gente tem o apóstolo Paulo, a gente tem grandes homens e mulheres na Bíblia, mas é interessante que a respeito de Noé e de Enoque diz-se especificamente que eles andaram com Deus. Os outros também andaram, mas se a Bíblia ela gasta o tempo, se ela faz questão de afirmar que estes homens andaram com Deus, é porque realmente eles o fizeram, e o fizeram de forma especial, e o fizeram de forma realmente veraz, verdadeira, de uma forma que sobressaiu, e sobressaía aos olhos daqueles que com eles conviviam. E a Bíblia faz questão de registrar estas coisas, para nosso ensino, para que a gente fique impressionado, mas para que a gente possa entender, sim, que é possível andar com Deus, porque o que é que coroa a vida de Noé? Não é o fato dele ter feito a arca, não é o fato dele ter juntado aqueles animais todos, porque isso aconteceu, a vinda dos animais, por um poder sobrenatural. Deus chama os animais e
eles vão até a arca. A Bíblia não mostra Noé saindo e catando os animais. Ele obedeceu, construiu a arca e os animais vieram. O que caracteriza, o que coroa a vida deste homem é o fato dele ter andado com Deus em uma época totalmente degenerada. Em uma época em que os homens se esqueceram de Deus, em uma época em que os homens não tinham compromisso com Deus, não havia temor de Deus na terra, mas este homem andava com Deus. Ele demonstra uma solidez de fé e determinação inabalável, porque é um homem que ele se dispõe a andar com o Senhor e que ele faz isso contra tudo e contra todos. Ele passa cerca de 100 anos construindo a arca. A gente às vezes não pensa nesse detalhe, nessa questão. E como isso com certeza foi difícil para aquele homem. Primeiro, difícil do ponto de vista técnico mesmo, porque ele vai fazer algo que nunca fora feito. Algo que é enorme, que é imenso e que vai ter um objetivo impressionantemente importante. Então, o aspecto técnico é difícil. Era Noé e os seus filhos, né? E com certeza a sua esposa e as suas noras ajudando de alguma forma. E o trabalho era feito de forma manual. Não tinha máquina, não tinha serra tico-tico, serra... Como é que é? Esses aparelhos aí que os marceneiros usam. Não tinha nada de desengrosso, não tinha nada disso. E, na verdade, ele vai fazendo aquilo de forma manual. Mas é difícil também do aspecto social, porque ele vai construindo algo que ninguém entende, e com certeza houve zombaria, houve escárnio, houve gente falando, você está doido, cara, o que você está fazendo aí? Alguns teólogos vão dizer que é provável, não se pode afirmar, mas que é provável que até aquela época do dilúvio nunca houvesse chovido sobre a terra. Quando Deus cria o mundo, a Bíblia diz que não chovia sobre a face da terra, né, e que havia como que uma estufa, e Deus irrigava a terra. Aqui nessa época a gente não sabe se já havia chovido ou não. Se não havia chovido, era ainda pior, porque imagina, num lugar que nunca choveu, um homem de repente começa a dizer, olha, vai chover. O que é chuva? Chuva, vai cair água do céu. O que é isso? Você é doido. Vai chover. E vai chover tanto que vai encher tudo. Você consegue entender a posição de Noé diante da sociedade, principalmente uma sociedade que não cria em Deus, uma sociedade corrupta, corrompida, degenerada? Aquele homem vai se posicionando e ele vai fazendo. Com todas as suas dificuldades, o tempo vai passando, as pessoas vão zombando, vão havendo dificuldades cada vez maiores, o cansaço, com certeza momentos de dúvida em que Noé parava, olhava para aquela estrutura e pensava, mas será que é isso mesmo? Será que eu entendi direito a voz de Deus? Porque Noé era um homem extraordinário, mas era um homem, e eu gosto sempre de lembrar que o melhor dos homens é apenas um homem no seu melhor. E por ser um homem, ele era sujeito, como Elias, às mesmas paixões que nós, e com certeza tinha seus momentos de dúvida, de desânimo, de cansaço, mas ele persevera. Perseverar não é dizer que nós nunca sentimos cansaço, não. Perseverar é prosseguir a despeito do cansaço, apesar do cansaço. Naqueles dias em que você acorda de manhã e pensa, hoje eu não quero ir para a igreja não, eu estou tão cansado, eu estou trabalhando muito, essa semana foi muito difícil, ou estou com preguiça mesmo, aqueles dias em que a cama parece que tem braços, né? Quando o relógio toca, você vai levantar, sai aqueles braços e segura, fica aqui, não vai não, está tão bom, e você não quer ir, e você fica desanimado, talvez uma semana com problemas, com frustrações, com dificuldades mil, e você pensa, não quero ir, mas perseverar é exatamente isso, não é dizer, não, eu nunca estou desanimado. Pastor, você nunca fica desanimado, não? Você não tem ideia quantas vezes isso acontece, mas perseverar é você vencer estas coisas, é exatamente isto. Então Noé, ele vai vencendo essas dificuldades, mas o texto, ele prepara aqui o terreno, nos dizendo algumas coisas interessantes. Então volta lá, por favor, no versículo 1, né, quando diz assim, aconteceu que como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Duas coisas importantes aqui. A primeira coisa que você precisa entender, e você sabe, mas é importante que nós nos lembremos, Deus vê o mal. Não há nada que passe despercebido aos olhos de Deus. A sociedade estava corrompida, parecia que Deus se esquecera, parecia que Deus não queria mais nada com o povo, parecia que Deus tinha deixado para lá, que Deus não estava se importando, que Ele não era capaz de resolver o problema. A gente olha a nossa sociedade hoje e vê como ela é corrupta, como as pessoas são ímpias, como elas são zombadoras do Evangelho. A sociedade aqui era muito pior. Era muito pior. Mas a primeira coisa que chama a minha atenção é que Deus está vendo, Deus vê o mal.
Às vezes a gente pensa, Deus não está vendo isso, e essa é uma grande questão, e a gente se depara com ela muitas vezes na nossa vida, na própria Bíblia. Abacuque, como a gente viu alguns domingos atrás, Senhor, até quando clamarei eu injustiça, violência, e tu não ouvirás? É a questão do Salmo 73, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os que confiam no seu nome. Quanto a mim, os meus pés quase resvalaram quando eu vi a prosperidade dos ímpios. E isso é algo comum nas nossas vidas. E Jó, e que fica lá, andava com Deus, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, nas palavras do próprio Deus, passa por tudo aquilo, e ele tem momentos de crise. Senhor, por quê? O que eu fiz de errado? Me mostra. Então isso é algo com que nós lidamos todos os dias, mas é preciso que nós nos lembremos, Deus está vendo. A segunda coisa interessante é quando diz assim, quando fala, disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Esse versículo causa confusão na cabeça de muita gente. Há daqueles que vão dizer, bom, isso aí foi um limite que Deus estabeleceu, né, e que o homem não passará de 120 anos, mas a gente não pode pensar assim, porque Abraão vai vir muito depois, e Abraão morre com quantos? 175 anos? Isso mesmo, 175. Então, Abraão já viveu mais do que os 120. Outros viveram mais de 120 após esse período. Na verdade, a explicação mais aceita entre os hebraístas, entre os estudiosos, faço questão de repetir, entre os quais eu não me encontro, não sou um hebraísta, nada disso, Estes homens vão dizer que muito provavelmente é o período que leva deste momento aqui até que o dilúvio vem. Então, Deus está dizendo, daqui a 120 anos, isso vai ser resolvido. Então, outra coisa que chama a minha atenção é que Deus tem o seu tempo determinado para fazer todas as coisas. E o tempo de Deus não é o nosso, é aí que a gente fica inquieto, é aí que a gente precisa aprender a sossegar. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. E Jesus está dizendo, olha, se eu falo para as ondas sosseguem, elas sossegam. Se eu falo para o vento pare, e o vento para, por que você não acalma o seu coração? Aquietai-vos, diz Deus no Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquiete-se, Deus tem o seu tempo, não é no seu, não é no meu, não é no nosso, mas Deus tem todas as coisas debaixo de controle. E aí o texto continua dizendo, ele vai dizer que havia naqueles dias gigantes na terra, e aí que o pessoal fica doido, porque antes de ir lá no versículo 2, que viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram, e aqui diz que naqueles dias havia gigantes na terra. A palavra ali é nefilim. Nefilim é uma palavra que significa, entre outras coisas, algumas outras coisas, gigantes. Mas veja, existem pelo menos 3 teorias com relação a isso aí. Eu quero colocar isso para você, apenas para você ter uma ideia do que realmente o texto está nos dizendo. Uma teoria muito antiga, inclusive alguns chamados pais da igreja, Orígenes, Tertuliano, Ambrósio, Atanásio, alguns desses homens lá, pais da igreja, são os homens que eram daquela geração logo após a geração dos apóstolos. Depois que os apóstolos morreram, então os grandes líderes da igreja, os grandes teólogos, os grandes pregadores, são chamados pais da igreja. Então estes homens, muitos deles diziam o seguinte, que estes nefilins, estes gigantes, eles eram oriundos de uma relação entre os anjos caídos, os anjos que foram expulsos dos céus, com mulheres. Houve relação entre anjos e mulheres. E essa ideia, por mais estranha que possa parecer, ela tomou uma proporção muito grande. Até hoje você encontra alguns defensores desta ideia. E o argumento principal é o argumento linguístico, porque quando fala filhos de Deus e filhas dos homens, no próprio hebraico, em todo o Velho Testamento, sempre quando a Bíblia usa a expressão filhos de Deus, está se referindo aos anjos. Ok? Então, no Velho Testamento, a expressão filhos de Deus tem a ver com anjos. E aí vai dizer que estes filhos de Deus, estes anjos, eles foram e tiveram relações com as mulheres e então geraram os gigantes. A questão linguística, num primeiro momento, parece muito forte. Até porque quando fala que esses homens, volta lá um pouquinho, no versículo 2, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. A expressão ali no original significa que eles tomaram à força. Então, na verdade, aquelas mulheres elas foram violentadas. E aí nasceram os nefilins, que seriam gigantes, meio humanos
e meio seres angelicais, só que anjos que foram expulsos do paraíso. Muito bem, existe uma ideia, uma teoria muito mais moderna, muito mais para cá, que vai dizer que essa expressão está se referindo aos reis caimitas. Quem eram os caimitas? Eram os descendentes de Caim. E que estes homens, eles começaram a se tornar importantes, poderosos, e aí eles se tornam os nefilins, né? Os filhos deles são os nefilins, são os gigantes ou são poderosos. Na verdade, essa ideia é muito pouco aceita, porque a própria expressão filhos de Deus não seria jamais usada com relação a uma descendência amaldiçoada por Deus. Toda a descendência de Caim, ela some, ela acaba no dilúvio. Quando vem o dilúvio, toda a geração de Caim, ela é extinta. E Deus não usaria essa expressão, a Bíblia não usaria essa expressão para falar destes homens. Essa teoria é muito pouco aceita. A teoria mais aceita é que realmente filhos de Deus e filhas dos homens referem-se, sim, filhos de Deus. São a descendência de Sete. Quem é Sete? Sete é o filho que Adão e Eva tiveram em lugar de Abel, que Caim matou. É da descendência de Sete que vai vir Noé e que vai preservar toda a humanidade. Então, você que está aqui hoje, você é um setita, descendente de Sete. Descendente de Adão, lógico, porque de Adão vieram todos, mas depois tem Caim e Abel. Caim mata Abel, a descendência de Caim é amaldiçoada, a descendência de Sete é a descendência preservada. Noé vem da descendência de Sete. Leia lá a genealogia, aquela parte que você não gosta, mas que é importante para que a gente possa entender e você possa ter uma visão. Então, muito provavelmente, estes filhos dos homens eram exatamente a descendência de Caim que violentavam as mulheres. Mas, pastor, e os gigantes? Não foi nessa época que os gigantes nasceram? Não, não. Vamos ler o texto com calma. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigante na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Percebeu? Os gigantes não surgiram desta descendência dos filhos dos homens com as filhas de Deus. Eles já existiam e também depois. Então, não dá para a gente associar os gigantes a algo que aconteceu por causa desse tipo de relacionamento. Não, eles já existiam na terra. Mas e os gigantes, pastor, quem eram? Eram gigantes. Golias era um deles, né? Filhos de Anak, os gigantes. Só que quando a gente pensa em gigante, eu não sei você, mas pelo menos eu, sempre no primeiro momento, eu penso na história de João e o pé de feijão, né? João chega lá, e o gigante era um cara do tamanho de uma montanha, não é isso? Que andava assim, fum, eu estou assim, não é isso? E aí pegar... Não, os gigantes não eram desse tamanho. Os gigantes eram homens, Golias devia ter pouco mais de 3 metros e alguma coisa. Existem alguns ainda maiores. Esses eram os gigantes, né? Olhe para o Fagner. Eu olho para o Fagner e penso, o Fagner é quase um gigante. Mas você bota ali, Fagner tem 1,98 m. Caramba, estou bom nisso, hein? Ó, estou nada, irmãos, ele me falou. O Fagner tem 1,98 m. Bota mais 1,20 m em cima do Fagner. Aí você começa a entender o que era um gigante. Você vai fazer assim para olhar para ele. Mas não era alguém que andava por cima das montanhas. Eram homens grandes. Pastor, por que existiram gigantes? Isso é muito simples de responder e eu respondo a você em 2 palavras. Não sei. Não sei. Nunca afirme com certeza o que a Bíblia não diz com clareza. A Bíblia não fala. Existiram gigantes, gigantes não existem mais, ponto. Fato é que estes filhos de Deus, que essas filhas de Deus eram as mulheres descendentes de Sete, e os filhos dos homens eram os descendentes de Caim. E houve este casamento misto, e que gerou uma série de problemas e de corrupção. E aí, outra coisa que chama a minha atenção, a nível de introdução, a introdução está grande hoje, a nível de introdução, a outra coisa que chama a minha atenção é que Deus, a gente já viu que Deus vê o mal, Deus tem o seu tempo para julgar o mal, e Deus julga efetivamente o mal. No versículo anterior diz, não contenderá o meu espírito para sempre. Vai haver um momento que eu vou trazer a juízo.
Ok? E aí, no versículo 8, pode pular um pouquinho lá. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. A última coisa que chama a minha atenção, a guisa de introdução nesse texto, é que todos nós, independente da época em que vivemos, da situação na qual nos encontramos, do contexto no qual nós estejamos inseridos, todos nós somos total e inapelavelmente dependentes da graça de Deus. Veja, a terra estava corrompida, o povo se esquecera de Deus, mas Deus manifestou a sua graça sobre a vida de Noé. Se não fora esta graça, não aconteceria o que acontece a partir do versículo 9. Versículo 9: estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E aí, irmão, que eu quero chamar a sua atenção para você pensar comigo por alguns momentos nesta manhã. Nós somos homens e mulheres, jovens e adolescentes, salvos por Jesus? Sim ou não? Quem é crente pode dizer isso com convicção. Sim ou não? Sim. Somos salvos pela? Noé andava com Deus por causa da graça de Deus. Não é mérito de Noé, entenda isto. Isso é que é fantástico e às vezes é ruim para a gente, porque nós gostamos de pensar nos nossos méritos, nas nossas qualidades, nas nossas capacitações. Noé andava com Deus porque Deus assim resolveu que seria, porque Deus demonstra graça com Noé. Quando lá na frente, você vai no capítulo 12, o mundo está corrompido também, Deus vai e chama Abrão e se revela a ele. Deus demonstra também sobre a vida de Abrão graça, é sempre por graça. Por isso o pastor Paulo César Brito diz, quando ele chegar no céu, vão perguntar: conta, irmão, como é que você chegou aqui? Ele diz: e falarei e cantarei de Jesus e seu amor, não é isso? Que por um pobre pecador sua vida entregou. Foi graça, graça, superabundante graça, é graça. Então entenda, Deus, a Bíblia diz que Deus não muda. Lá em Malaquias, Deus fala: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Israel, não sois consumidos. Por isso Noé não foi consumido, por isso Abrão não foi consumido, por isso Davi não foi consumido. Quando ele peca com Batseba e Natã chega e o confronta com seu pecado, ele diz: pequei, e Natã diz: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. O que é graça? O que é misericórdia? Misericórdia significa que você é um pecador, mas que Deus não vai te matar neste momento, porque Ele estende a graça sobre você. Graça é quando Deus nos dá algo que não merecemos. Misericórdia é quando Deus não nos dá o que merecemos. Pela sua graça Ele nos deu a salvação que não merecíamos. Pela sua misericórdia Ele não nos lança no inferno, que é o que nós merecíamos. Graça e misericórdia são irmãs gêmeas, Cleide e Cleia, andam juntas, são muito parecidas, e todas vêm do Senhor. E pensando nisso, já que Deus não muda, já que Ele é o mesmo, estendeu a graça sobre Noé, sobre Abrão, sobre Davi, sobre o apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja, que era um homem que torturava os crentes, os arrastava para a prisão, os torturava para que eles blasfemassem, e Deus estende a graça sobre o apóstolo Paulo. Esta mesma graça está estendida nesta manhã sobre a tua, sobre a minha, sobre a nossa vida, e por isso nós somos capazes de andar com Deus, amém? Se Noé andou com Deus, eu também posso andar. Se Enoque andava com Deus, espera-se que eu também ande. E quais são então as características do homem que anda com Deus? Mantenha a sua Bíblia aberta e a gente vai observar rapidamente aqui, máximo até 3:30, a gente vai ver o que caracteriza o homem que anda com Deus. Tá bom? Não levanta não, fica aí. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Estou muito feliz de ver o Jefferson aqui conosco nesta manhã. Já estava há muito tempo sem poder ver a igreja, cuidando da saúde, e ele ficava me ligando, Gilson, fazendo pressão. Pastor, o senhor vai me liberar para a igreja? Eu não sou médico, eu não posso te liberar nem te proibir. O que o médico falou? Não, falou que ainda não. Então, quem sou eu para dizer que o médico, né? Mas agora ele está aqui liberado, meio chateado hoje, né, Jefferson? Mas tudo bem, graça. Deus abençoe, Jefferson. Fecha parênteses.
Pastor Fulvio está assim também, mas isso passa. Veja, irmãos, o que acontece é o seguinte: nós temos condições de andar com Deus. O que caracteriza o homem que anda com Deus? Aí eu digo homem, a mulher, o ancião, a anciã, o jovem, o adolescente, todos nós. Quais são as características daquele que anda com Deus? E nós precisamos analisar a nossa vida para percebermos se nós demonstramos estas características na nossa vida. Porque aí sim, poderemos afirmar, eu tenho andado com Deus. Se não, nós podemos nos consertar, corrigir o nosso rumo, acertar a nossa direção, para que possamos andar com Deus. Vamos observar então no texto, mantenha a sua Bíblia aberta. A primeira característica do homem que anda com Deus é que ele obedece totalmente. Veja, nós vemos aqui no capítulo 6, no versículo 13, a palavra de Deus diz assim: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Versículo 14: faze para ti uma arca de madeira de gófer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E agora o versículo 22: assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. A primeira característica do homem que anda com Deus é que ele obedece totalmente a Deus. Não fica negociando, não fica argumentando, não fica querendo mudar aquilo. Senhor, o Senhor não acha melhor que faça assim? É engraçado que nós não falamos isso para Deus, não com todas as palavras, mas muitas vezes parece que nós queremos convencer Deus a mudar de ideia. É como se dissemos: Senhor, o Senhor não está vendo bem a situação, o Senhor não está entendendo. É estranho isso. Mas aquele que anda com Deus obedece a Deus, por mais improváveis que os resultados possam parecer se nós obedecermos, porque Deus sabe de todas as coisas. Lembra de Gideão? Deus fala com Gideão assim: Gideão, olha só, você vai chamar os homens de Israel, para lutar contra os midianitas. Gideão chama e junta aquela multidão, aí Deus olha e fala assim: tem muita gente aí, tem muita gente. Se vocês vencerem com esse povo todo, vocês vão começar a dizer que venceram porque vocês eram maioria, que vocês eram fortes. Faz o seguinte: junta esse povo todo e diz assim: quem for tímido ou medroso, volte para casa. E aí Gideão reúne aquela multidão e fala assim: quem é tímido aí, medroso, covarde, volta para casa. Voltaram 22 mil. Foi o primeiro congresso nacional de covardes da história, 22 mil. Falou: opa, é comigo. Foi embora. Ficaram 10 mil, ou seja, tinham 32 mil pessoas. 22 mil foram embora. E aí Gideão deve ter olhado para cima e falado: Senhor, 10 mil? E aí Deus diz algo muito mais improvável: tem muita gente ainda. Tem muita gente. Aí talvez Gideão tenha pensado: eu acho que Deus não está contando direito. 10 mil já era pouco. E ele faz o teste das águas. E eu não vou representar aqui, porque eu sempre gosto de representar o negócio de beber água, mas a gente não está falando de Gideão. Depois a Cleide briga comigo, e baixar é fácil, levantar que é difícil. O fato é que ele faz o teste e sobram 300. E com aqueles 300 ele vence os midianitas. Porque a vitória é do Senhor. Porque se é Deus quem vai ser glorificado, é Ele quem vai lutar. Se é Ele que tem o poder, eu tenho que deixar nas mãos dEle. É a mesma coisa, faz uma arca grande, uma arca enorme, vai te dar um maior trabalhão, você vai betumar, vai impermeabilizar ela, faz. E o texto diz que Noé fez tudo, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Quando Deus chama Moisés sobe ao monte para receber, e ele recebe ali as tábuas dos 10 mandamentos, recebe também as instruções para fazer o tabernáculo. Deus diz assim: veja bem que não te esqueças de fazer tudo conforme te foi ordenado. Quando Deus dá uma ordem, irmãos, Ele espera de nós obediência completa, total, absoluta, inquestionável. Nós perdemos muitas oportunidades de receber as bênçãos de Deus porque não queremos obedecer totalmente. A gente quer obedecer, mas a gente quer botar o nosso toque especial, a nossa pitada do tempero para ficar com a nossa cara. Mas o homem que anda com Deus, ele obedece totalmente. E aí nós precisamos nos perguntar, cada um para si: eu tenho sido alguém que obedece totalmente a Deus, ou tenho pelo menos me esforçado para obedecer totalmente a Deus? Ou eu tenho querido questionar ou melhorar o plano de Deus? Parece que Deus não sabe bem o que está fazendo, então eu vou dar uma ajeitada aqui para ficar mais legal.
O homem que anda com Deus, ele obedece totalmente. A segunda característica do homem que anda com Deus é que ele passa pela prova sem se impacientar e sem reclamar. Aí começa a ficar mais difícil. O homem que anda com Deus passa pela prova sem se impacientar e sem reclamar. E a gente cantou aqui, sossegai, aquietai-vos. Isso é algo que nós precisamos exercitar nas nossas vidas diariamente. Não ficarmos impacientes, não ficarmos ansiosos. A Bíblia fala um monte de coisas a respeito disso, né? Paulo fala aos Filipenses, não vos inquieteis por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas com ações de graças. Veja, eu suplico diante de Deus e eu já louvo ao Senhor, porque eu sei que Ele vai atender. O salmista diz, esperei com paciência no Senhor, mas parece que a gente diz, esperei agoniado no Senhor. E na verdade, esperar no Senhor agoniado não é esperar no Senhor, é esperar em qualquer coisa. Mas o homem que anda com Deus, ele passa pela prova sem se impacientar. Veja o que diz lá no capítulo 7, versículos 11 e 12, o texto diz assim, ó, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Agora vai no capítulo 8, a partir do versículo 6, diz assim, ó, e aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, soltou um corvo que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. Ele estendeu a sua mão, tomou-a, meteu-a consigo na arca, esperou ainda outros 7 dias, tornou a enviar a pomba fora da arca. A pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancado uma folha de oliveira no seu bico. Conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca, e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Noé ficou 1 ano, praticamente, dentro da arca. E como eu falei, a arca não era um navio, que a pessoa ia lá, olhava, né? Pegava um solzinho de manhã, fazia uma caminhada, né, no convés do navio. Não, era um caixote. Eles estavam ali dentro. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. E uma bicharada danada. E eu fico pensando como é que devia ser, porque eles tinham que alimentar aqueles bichos. A arca estava fechada. Se você ler mais atrás, um pouco antes, você vai ver que Deus fechou a arca por fora. Então eles não podiam abrir a arca, não podiam sair nem pensar, né? Porque tudo cheio. Mas a arca estava lacrada, eles estavam literalmente presos dentro da arca. Você já pensou que ali dentro o cheiro não era dos mais agradáveis? Você já pensou que animais confinados, eles tendem a ficar impacientes, irritadiços e agressivos? Ah, mas Deus pode ter deixado os animais calminhos o tempo todo? Pode. Mas o fato é que eles ficaram 1 ano ali dentro, tendo que ser alimentados, cuidados, a arca fechada, o cheiro não era dos melhores, mas você não vai ver em nenhum momento Noé reclamar. Você não vai ver em nenhum momento Noé questionar. Você não vai ver em nenhum momento uma citação de que Noé estava aborrecido naquele dia. O homem que anda com Deus, ele passa pela prova sem se impacientar. E esse homem é tão paciente que quando ele para de chover, ele vai, solta um corvo, aí solta um pombo, aí espera 7 dias, aí a pomba não tem lugar, volta, ele espera mais 7 dias. Que homem paciente! Talvez nós abríssemos lá a escotilha, solta esses pombas todas aí para ver quem volta, quem vai, quem não vai. Vamos pegar um ar, que coisa horrível isso aqui. Senhor, não tem nada para fazer, não tem a Netflix, não tem Wi-Fi aqui na arca. Como é que eu vou passar meu tempo? Como é que eu posso viver sem ver as notícias da Covid no RJ? Como? Como é que eu posso ficar aqui o tempo todo? Não dá, não tem nada para fazer. Noé não se impacienta, irmãos. E nós, às vezes, por muito menos, ficamos impacientes. Noé está confinado. Por mais que fosse uma arca grande,
mas ele está confinado, ele está fechado, ele não tem total liberdade de movimentos, mas ele descansa nas mãos do Senhor. O homem que anda com Deus, ele não se impacienta, ele não reclama. E como tem crente reclamão, e como tem crente azedo, foi batizado em suco de limão, vive azedo. E eu já falei que tem tanto crente amargurado que se eu acreditasse em reencarnação, eu ia achar que na outra vida ele foi um pé de boldo, de tão amargo que ele foi. Que coisa horrível! A pessoa está sempre amarga, nunca tem uma bênção para contar. Coisa horrível, pé de boldo. Sabe, irmãos, é isso. Não é estar lá, ele não se deixa vencer pela amargura. Tinha dias bons e dias ruins? Claro que tinha, irmão, já falei, não era humano igual a nós, mas ele não é aquele cara que fica angustiado, impaciente, e fica naquela ansiedade, porque eu também já disse para os irmãos, a ansiedade é igual cadeira de balanço, exige que você faça um movimento, que faça esforço, mas não te leva a lugar nenhum, você não sai do lugar, e você fica ali se debatendo, e que ele está balançando, mas você está no mesmo lugar. Não vos inquieteis por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas com oração e ação de graças. Louve ao Senhor, é muito bom cantar, louva a Deus na montanha mais alta, louva a Deus até mesmo no vale, por onde, onde eu estiver eu te louvarei, é muito bom cantar isso, mas nós precisamos aprender a colocar essas coisas em práticas. Noé nos ensina a andar com Deus sem se impacientar. Mas homem com Deus, tem alguns minutos ainda, tem uma outra característica. O homem que anda com Deus, ele aguarda a ordem de Deus para agir. Isso tem a ver com não se impacientar, mas também é aquela paciência que espera realmente o sinal de Deus. Vá mais uma vez no capítulo 8, versículos de 15 a 19, o texto diz assim: então falou Deus a Noé dizendo, veja, no versículo 13 a gente leu que no ano 601, ele entrou no ano 600, no segundo mês. No ano 601, no primeiro mês, 11 meses depois, diz que, está aqui no versículo 13, as águas se secaram. Então Noé tirou a cobertura da arca, olhou, a face da terra estava enxuta. No segundo mês, aí completou um ano, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. O que você faria se estivesse lá? Seja honesto. Vou dizer para você o que eu faria. Escancarava aquela porta, botava a bicharada para fora e saía. E fazia igual o Papa, beijava chão. É ou não é? Um ano ali dentro. Foi isso que Noé fez? Não. Veja o versículo 15. Então falou Deus a Noé dizendo, sai da arca, tu e tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que está na arca, não é isso? Todo animal que está contigo de toda a carne, de ave, de gado, de todo o réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo. Povoem abundantemente a terra, frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Percebe? Um ano lá, parou de chover, a terra está seca, aí Deus vai, Noé doido para sair, Deus fala, Noé, agora você vai sair. Só que antes de sair, Deus está dando mais umas explicações preliminares antes de ele sair. Noé devia estar assim, né? Calma aí, Noé, você, sua mulher, seus filhos, suas noras, sim, senhor, eu sei quem está aqui dentro. Os animais. Só faltou falar, né? O elefantinho, o peixinho dourado, o jabuti, não é ela? Irmãos, Deus testa a nossa paciência, porque nós precisamos aprender a guardar a ordem de Deus para agir. Peca quem é precipitado. E quantos motivos de arrependimento muita gente tem porque se precipitou, ao invés de esperar Deus mandar. O homem que anda com Deus espera a ordem de Deus para agir. Não é um homem extraordinário, irmãos. Dá para fazer uma série de estudos aqui da vida de Noé que leva um tempo, mas ele precisa de alguém com mais capacidade que eu para analisar isso melhor. Mas veja, Noé espera o tempo de Deus.
Ele não fica naquela agonia, naquela aflição. Quando Deus mandou, aí ele saiu. Aí ele abre a porta, bota os bichos para fora, e os bichos vão seguir a sua vida, que Deus controla todas as coisas na natureza, os animais foram para repovoar a terra, e Noé sai. E aí Noé demonstra uma característica que para mim é a mais fantástica deste homem de Deus maravilhoso chamado Noé. Aliás, Noé é uma palavra que significa o quê? Está pensando em falar consolo? Noé significa o quê? Sabia que você estava pensando nisso. Consolo. Consolo. Engraçado que quando a mãe dele fica grávida, fala, este nos consolará de todos os nossos males. Noé é um homem que vem para consolar. Este homem fantástico. Hoje em dia tem muita mãe que bota no filho o nome de Noah, né, que é Noé em inglês aí. Mas bota porque acha bonito, né? Noé não é nacional, Noah, né? Noé é mais bonito, mais chique, mas é o mesmo nome. Bonito é o significado, é consolo. Noé, ele aqui é uma tipificação, uma prefiguração de Cristo, mas de Cristo no poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Consolador. Que coisa linda. E aí este homem demonstra agora para mim a principal das suas características, por ser um homem que anda com Deus. Um homem que anda com Deus, depois que a prova passa, a primeira coisa que ele faz é cultuar e agradecer a Deus. Veja lá no versículo 20, do versículo 8. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Depois de um ano preso dentro da arca, depois daquele período de tensão, porque quando começa a chover e a água começa a subir, aqueles animais entrando, foi com certeza uma visão estarrecedora, aqueles animais todos vindo, Deus trazendo répteis e aves, os pássaros voando, entrando na arca, só Deus para fazer isso, e ele na porta da arca com sua mulher, seus filhos e noras, e depois eles fecham, Deus manda, fecha a porta, ele fecha, e Deus lacra aquela porta, e as águas começam a subir, e aí as pessoas começam a ficar cobertas pelas águas, elas se apavoram, e com certeza muita gente correu para bater na porta da arca. Noé, deixa eu entrar, nem que ele quisesse, ele não poderia, porque Deus lacrou a porta por fora. Ela é uma tipificação do juízo final. Depois que os homens forem condenados e estiverem no inferno, não adianta mais. Quando Jesus Cristo voltar, não haverá mais tempo, não haverá mais oportunidade. E o próprio Jesus, ele aplica esse período de Noé à sua vinda. Quando o Filho do Homem voltar a este mundo, será como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e as águas os cobriram a todos. Não haverá mais oportunidade. E Noé viu todas estas coisas. E depois ele fica ali e está chovendo. Irmãos, a chuva, quando chove forte, a gente já fica ansioso. Imagina quando é um dilúvio enchendo tudo, as águas subindo e de repente aquela arca começa a se mover, porque as águas vão suspendendo e eles ficam sendo jogados para lá e para cá, estão ali fechados e não veem nada, e tem muita tensão e tem muita angústia, e Noé obedece, e Noé não reclama, e Noé não se impacienta, e quando para, a arca de repente dá um solavanco, para no meio das montanhas de Ararat, que ficam no lugar onde hoje se chama Armênia, lá naquela região, e aí eles param lá e ficam parados, e Noé espera Deus mandar, e Deus manda ele sair. Quando ele sai, ele pensa, caramba, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou construir uma casa, eu vou comer, eu vou fazer um lanche, eu vou abraçar minha mulher, eu vou explorar o lugar, o que eu vou fazer? Eu vou cultuar e eu vou agradecer ao Senhor. E olha que Noé nem tinha lido o Sermão do Monte, quando Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas ele faz isso. Primeiro ato de Noé, está aqui. Todo animal, versículo 19, réptil, ave, tudo se move sobre a terra conforme as suas famílias, saiu para fora da arca e edificou Noé um altar ao Senhor. Tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. A primeira coisa que ele faz é louvar e agradecer ao Senhor. Às vezes a gente passa por provação, passa por dificuldade,
por problema, e a gente clama, e a gente suplica, e a gente implora, e Deus, que é rico em misericórdia, nos atende, e chega um momento em que Ele traz o refrigério. Josué falou, um dia a bonança chega. Um dia chega, mestre, chegou a bonança, um dia ela chega. Aí o que a gente faz? Vou para o shopping comprar uma roupa nova, porque afinal de contas, mereço. Vou tirar férias com a família, E Deus? Não, mês que vem eu estou aí de volta. E a gente fala para Deus, espera um pouquinho, Senhor. Tem tanta coisa para botar em dia na minha vida. Você pode fazer essas coisas, mas Deus em primeiro lugar. Porque o homem que anda com Deus, coloca Deus acima de todas as coisas. Desde o começo, quando Deus fala com ele, ele obedece, até o final, quando ele agradece. O lindo disso tudo, a gente não leu, mas é que Deus, a Bíblia diz que Deus cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração. Olha que coisa tremenda. Deus fala com Ele mesmo. Deus fala, eu estou satisfeito com o meu servo. E por causa desta atitude do meu servo, eu decidi que nunca mais vou destruir o mundo debaixo das águas. É o que na teologia se chama de aliança noética. Deus faz uma aliança. E por piores que as coisas sejam, por pior que o mundo se torne, por mais ímpios que os homens demonstrem ser, Deus prometeu e Ele não volta atrás. E volta e meia a gente vê um arco-íris no céu para nos lembrar disso. Eu lamento, já disse isso, que este símbolo tão fantástico da graça, da misericórdia, da fidelidade de Deus, que é o arco-íris, seja usado hoje para defender ideias que são totalmente contra aquilo que a palavra de Deus nos diz. Arco-íris não é símbolo de LGBT, Q, Z, W, sei lá que letra é. Arco-íris é símbolo de um Deus que é fiel. E eu não sei se foi Matthew Henry, se foi John Owen ou quem foi que disse que a gente vê o arco-íris, é um arco voltado para cima, como um arco pendurado depois da batalha, porque Deus não mais destruirá. Não há flechas, apenas o arco pendurado, porque a batalha cessou. Deus já lutou, Jesus Cristo já é vencedor, e um dia Ele voltará para nos levar. Noé andou com Deus. Você e eu podemos andar. Precisamos avaliar as nossas vidas, olhar para as nossas atitudes, para a nossa conduta e concluirmos com base no que a Bíblia diz, se temos andado realmente com Deus ou não, e no que precisamos melhorar para fazê-lo. Para que Deus possa olhar e se agradar de nós. Mas lembre-se do que eu falei no começo. Noé andou com Deus porque Deus derramou graça sobre ele. Então clame ao Senhor, Senhor, derrama a tua graça sobre mim. Me transforma num homem e numa mulher que ande contigo, para que o teu nome seja glorificado na minha vida. E eu não falei, mas pensei agora, que quando Deus promete que nunca mais destruiria o mundo com o dilúvio, há uma outra lição ali. O homem que anda com Deus se torna bênção para aqueles que estão ao seu redor e que vêm depois dele. Nós somos abençoados até hoje por causa de Noé. Que coisa linda. Pessoas haverão de ser abençoadas se nós andarmos com Deus. Se sabeis estas coisas, que Deus nos abençoe.